Olá, meu nome é Silvia. Hoje nós vamos terminar o capítulo 7 aqui do Projeto Paulo Estevam, no canal do Sarai, em que a gente vai ver então as primeiras perseguições, né, de Saulo de Tarso, encabeçada por Saulo, né, mas de todo um grupo de pessoas, né, que ele tem poder contra o movimento cristão. A primeira ação, né, encabeçada ali por Saulo, vai ser justamente a prisão dos 4 discípulos diretos de Jesus, que são os organizadores da Casa do Caminho. Então ele chega com voz de prisão, com grande alarde, ali na Casa do Caminho, para João, Pedro, Filipe e Tiago, filho de Alfeu ou filho de Zebedeu. Os 3 primeiros têm uma reação de muita serenidade, muita confiança e vão, né? Claro que ali as pessoas na Casa do Caminho ficam muito chocadas, muito chorosas, né? Ficam em volta de Pedro. Quem podia se arrastar, Emmanuel fala disso, aqueles doentes, aquelas pessoas muito magras, muito pobres, mas que podiam se arrastaram ali para ficar em volta de Pedro e tentar, né, de alguma forma, entender a situação ou reverter a situação. Bom, depois disso, a gente vai ver também, o Emmanuel vai contando pra gente todo o movimento, né, que vai acontecendo, as prisões de qualquer pessoa que tivesse simpatia ou que estivesse frequentando ali a Casa do Caminho, um interrogatório com bastante violência física, castigos, humilhações e também como consequência todas aquelas pessoas que puderam sair de Jerusalém saem. Então tem todo um êxodo, né, nesses primeiros dias do movimento anticristianismo. Bom, a gente vai ver então depois outra cena muito importante, que é o momento de julgamento dos 4, ou seja, Estevão, João, Pedro e Filipe, Gamaliel advogando por eles. Primeiro ele conversa com o sumo sacerdote, ou seja, as pessoas mais importantes, né, de poder decisório ali do judaísmo de Jerusalém. E aí depois, então Gamaliel vai tentar convencer Saulo a soltar os 4. E ali um diálogo muito interessante que Gamaliel assume, né, que está estudando o cristianismo e que acha que o cristianismo é a verdade que vai libertar, né, o planeta, a humanidade, enfim. Então esse é um diálogo tenso, né, porque Saulo fica muito decepcionado, mas Gamaliel insiste, né, pela soltura dos 4, mas não consegue, né. Saulo decide que os 3 que foram presos recentemente podem ser soltos, né? João vai ser banido por ser solteiro e Pedro e Filipe, por serem casados, podem continuar em Jerusalém. Mas para Estevão, pelo discurso, né, tão impactante e tal, que para Saulo foi uma afronta, ele tem que ser morto, né, uma pena de morte por apedrejamento, né? Enfim, isso vai acontecer, nós vamos falar disso próxima semana. Bom, mas eu queria voltar um pouquinho lá na cena de prisão, lá na Casa do Caminho, que tem 2 personagens que eu acho que trazem muitas informações e reflexões para nós. Para falar sobre eles, né, que é o Tiago e o Samônio, eu queria lembrar um conceito que está na obra do André Luiz, no livro No Mundo Maior, falado por Calderaro. Num momento ali de diálogo, né, que André Luiz está tentando entender o trabalho deles de assistência para algumas pessoas muito prejudicadas e tal, o Calderaro fala muito brevemente uma informação que é preciosa. Ele vai dizer assim: a nossa casa mental funciona como se fosse um castelo. No primeiro andar, a gente tem o passado, no segundo, o presente e no terceiro, o futuro. No primeiro andar, que ele chama de subconsciente, está os nossos automatismos, ou seja, tudo aquilo que a gente foi fazendo tanto no passado, nesta vida ou em outras, que fica automático. A gente pode pensar isso tanto em relação às nossas ações, por exemplo, dirigir ou cozinhar, como em relação às nossas emoções. A forma como nós nos afetamos, muitas vezes, cai no lugar do automatismo, né? Daquilo que é automático, né? No segundo andar, que é da consciência, é aquilo que tem já a nossa vontade e a nossa percepção, significa o presente. E o terceiro andar, que é o futuro, e ele chama de superconsciente, é o nosso ideal superior, né? Bom, nesse esquema, que lembra um pouco a psicanálise, mas tem um outro olhar porque percebe o rumo da evolução espiritual, a gente pode pensar que essas figuras como Gamaliel, Estevão, Pedro, Tiago, o próprio Saulo, né, que a gente vai perceber se transformar e virar Paulo, eles nos atingem aí no nosso terceiro andar.
porque eles nos afetam naquilo que a gente gostaria de ser e a gente sabe que vai ser, né? Então fica muito acalentador ver essas trajetórias. Porém, existem pessoas, né, que na sua humanidade, no seu estágio espiritual, podem estar próximos da nossa consciência e isso também nos ajuda a ampliar a consciência. Nesse sentido, eu acho que olhar para a atitude de Tiago e de Samônio naquele momento da prisão nos ajuda a pensar nas nossas incoerências, nas nossas contradições. Bom, Tiago é uma figura que Emmanuel dá algumas informações, né, e ele vai aparecer até o final da obra, né, ele é uma pessoa muito importante na vida de Saulo, que vai nos ajudar a entender esse momento o que aconteceu ali. Ele tem medo, né, desde o momento ali do discurso de Estevão e da prisão de Estevão, ele acha que Estevão estava errado, Estevão não tinha que afrontar o judaísmo, né, reinante na época, ele tinha que se calar, enfim, ele tem medo do movimento anticristão por causa da Casa do Caminho, que, né, ele é um dos mentores ali das pessoas, ele está pensando nas pessoas que estão sendo ajudadas, mas ele tem medo por ele também. Então, quando o Saulo chega lá fazendo aquele alarde para prender os 4, inclusive ele sente um desespero e ele vai para o automatismo de fazer aquilo que ele conhece como sendo uma salvação, que é ler o Antigo Testamento, assim, especificamente a lei mosaica, de joelhos. Ele aprendeu isso com os avós dele, ele até comenta com o Saulo. E aí, porque ele sempre escutou que a lei mosaica era santa. Então, ele atribui a leitura ali de joelhos, com toda a devoção, que naquela época tinha esse sentido de muita devoção à lei mosaica. Então, Saulo, na hora que vê aquela cena, fala com ironia ainda, nossa, mas tem alguém aqui que respeita a lei? E aí, de fato, ele faz um breve interrogatório para Tiago, e Tiago responde com inteligência, sem colocar Jesus, sem negar Jesus, mas sem colocar Jesus como mais importante que Moisés, então por isso ele não é preso. E aí, Emmanuel fala uma coisa muito interessante. A partir daí, começou em Tiago uma atitude de superstição que vai durar a vida toda dele. Então, e Emmanuel ainda fala, aquilo que os biógrafos entenderam como sendo um apóstolo estranho, né, diferente, na verdade era a superstição que teve a sua raiz nesse momento. E isso acontece muitas vezes na nossa vida, né? Nós temos superstições que são crenças sem um respaldo na razão e nem na realidade, né? A gente percebe que aqui no movimento espírita, né, dentro da fala da Allan Kardec, a gente busca uma fé raciocinada, que é a união da emoção, né, da fé, do sentimento, com a razão. E aí, na superstição, a gente tem uma emoção, sim, mas sem diálogo com a razão. Então, aqui também já cabe muito pano para a manga, né? Outra pessoa que teve uma atitude interessantíssima foi o Samônio. O Samônio, que a gente falou semana passada, que tocou o coração de Gamaliel, e olha a importância que Gamaliel tem no movimento cristão. Samônio fez uma fala ali totalmente coerente, totalmente do seu coração, né, de quem foi tocado por Jesus. E quando eu falei isso, o Samônio mostra que encontrou Jesus, não pessoalmente, mas no seu coração. Porém, ali no momento da prisão, ele fica ali tão bravo, e o Emmanuel ainda fala assim, Samônio, lembrando do tempo que mandava e era obedecido, ele bateu de frente com Saulo, né, questionou, fez uma fala, num primeiro momento interessante, sobre a justiça divina, mas diante do fechamento de Saulo, da arrogância, né, da menor bola do que ele está falando, o Samônio fala assim, então nós vamos, importa lembrar vocês que nós somos leprosos e vamos envenenar as árvores de vocês, ou seja, ele ameaça, né, ele vai para uma postura completamente oposta daquilo que Jesus trouxe para a gente. Então, essas oscilações, que lembram até Jesus, aquele diálogo com Pedro, né, em que Pedro, no primeiro momento, entende que Jesus é o Cristo, né, o Filho de Deus, e depois já mostra grande medo. Essas oscilações mostram quanto a gente ainda está no caminho. Mas justamente a gente vê a figura de Pedro depois, né, se transformar nessa organização total do cristianismo, né? Essa vivência pura do amor, e a gente vai acompanhar outras cenas muito bonitas de Pedro, a gente percebe então que essa oscilação é só um passo do caminho. Se a gente persistir, a gente vai continuar, né? E a gente vai continuar evoluindo o mais rápido quanto a nossa vontade permitir, porque o único caminho, é claro, é a evolução. Mas a gente continua semana que vem.